Olá a todos. Eu gostaria, na nossa conversa de hoje, a gente falar um pouco sobre a chamada crise do sistema de Bretton Woods. Crise essa, vamos dizer assim, que se estabelece, grosso modo, no início da década de 70, né, entre 71 e 73, né, a gente poderia dizer que em 71, o presidente Nixon, nos Estados Unidos, decreta o fim da chamada conversibilidade do dólar no ouro, há uma taxa fixa de câmbio. E em 73, os países, em geral, decretam também o fim das suas taxas fixas de câmbio, né? Então, a gente usa essa data como rompimento, então, do sistema criado em Bretton Woods, aonde a gente altera um dos elementos chaves desse sistema criado em Bretton Woods, que era a ideia de que você tinha em Bretton Woods criado um sistema com taxas fixas, mesmo que reajustáveis, de câmbio. E a partir, então, de 73, mesmo que no início isso tenha sido visto como alguma coisa não permanente, né, a gente depois percebe que vai ser permanente, a gente passa, então, para um sistema de taxas de câmbio flutuantes. Essa, talvez, a grande alteração que a gente possa dizer, vamos dizer assim, que nesse período existe uma alteração radical no sistema monetário internacional, né? De um sistema monetário baseado em taxas fixas, mesmo que reajustáveis, para um sistema de taxas flutuantes. Uma outra modificação, que talvez a mudança não possa ser precisada com tão claramente, foi em 71, 72, 73, que o sistema criado em Bretton Woods, mesmo que talvez não tivesse vontade de fazê-lo, né, ele se baseou em controles de capitais, ou seja, em vários controles para que os fluxos de capitais, mesmo fluxos de recursos ou de divisas oriundos de transações classificadas na balança de transações correntes, e também fluxos de recursos da balança de capital e financeira, né, ambos do Banco dos Pagamentos, existiam muitas restrições desses fluxos, né? E isso caracterizou, como eu disse mesmo, que talvez isso não fosse uma intenção que esses fluxos existissem de maneira tão forte por tanto tempo em Bretton Woods. Eles, de fato, aconteceram, principalmente até os anos 60, até o início dos anos 60. Mas no sistema que a gente vai passar a ter a partir, vamos dizer assim, do final de Bretton Woods, há uma diminuição bastante forte desses controles de capitais, né? Grosso modo, se a gente olhar para o mundo a partir, por exemplo, da década de 80, a gente tem a chamada globalização financeira, né? E a globalização financeira se caracteriza principalmente pela ausência de controles de capitais ou de um grande volume, vamos dizer assim, de controles de capitais entre os países. Então, a gente também pode dizer que o novo sistema monetário que se estabelece a partir de 71, 73, não só é um sistema com taxas flutuantes de câmbio, mas também com liberdade de fluxos de capitais entre os países. Como eu disse, essa questão da liberdade dos fluxos, ela não começa a partir de 71, 73. Na verdade, os controles de capitais vêm diminuindo, principalmente já nos anos 60, aí continuam a diminuir nos anos 70, de modo que quando a gente chega nos anos 80, a gente pode dizer que há uma ausência nesses controles de capitais, né? Então, eu queria dar uma olhada um pouco nesse sistema, essa mudança no sistema criado, nessas razões para que a gente tenha, então, o fim do sistema de Bretton Woods, que, então, se caracterizava, a princípio, por câmbio fixo e por restrições aos fluxos de capitais, além da questão de quais são as moedas, né? O dólar passa a ser a moeda internacional importante, o papel do Fundo Monetário, etc. Então, para a gente conversar um pouco sobre isso, só recuperar que os anos anteriores a 71, 73 também são os anos de auge, a idade dourada do capitalismo, né? Com crescimentos econômicos ao redor de praticamente todo o mundo, vamos dizer assim, relativamente grandes, né? Nós vimos na aula passada, né, que
inclusive na Europa, né, Japão, Alemanha, com situações de crescimento bastante forte, mas o resto da Europa também, o resto do mundo, de uma maneira geral, cresce, inclusive cresce até mais nesse momento, inclusive que os Estados Unidos. Nas aulas anteriores, a gente conversou um pouco sobre esse dinamismo, né, esses 30 anos, essas 3 décadas douradas do capitalismo, que vão entre o final da Segunda Guerra Mundial e justamente a crise de 73. Vamos lembrar que a crise de 73 ela tem um outro episódio que a gente ainda não destacou, além da mudança vamos dizer assim, das regras de Bretton Woods no que tange à taxa de câmbio. Ela também é um momento de chamada crise do petróleo, que é uma grande crise, a primeira das grandes crises, vamos dizer assim, que o capitalismo nessa fase vai enfrentar. Né? Então, o período de 73, 75 é um período de recessão, ou, enfim, de estagnação, né? Um período, na verdade, de estagflação, como a gente vai ver, né? Onde também existe inflação e uma perda de crescimento econômico. Né? Então, esses 30 anos entre, vamos dizer assim, 45 e 75, né, são os 30 gloriosos, como se diz, a gente olhou um pouco nas aulas anteriores e tem uma série de elementos por trás desse período, né, questões ligadas à tecnologia, à incorporação das inovações tecnológicas nos bens de consumo e a continuidade do processo de inovação tecnológico, junto, por exemplo, com a guerra espacial, né, com a corrida espacial, com a guerra tecnológica em termos nucleares, etc. Então, a tecnologia continua progredindo, vamos dizer assim, a gente continua tendo aquilo que a gente disse que existia desde a primeira Revolução Industrial, ou seja, um processo de inovação tecnológica permanente, que talvez, inclusive, se acelera um pouco nesse período, né? E uma parte importante dessas tecnologias sendo levadas, vamos dizer assim, para o consumo das pessoas, para os próprios bens de consumo duráveis nesse período. Né? A gente também é um período de energia barata, inclusive o próprio fim do período 74, 75 é uma crise onde o preço da energia sobe, certo? E a gente tem outros elementos, né? Um elemento importante é a interdependência desses setores que estão um puxando o outro, então os automóveis estão se desenvolvendo fortemente, conjunto com isso você puxa não só o setor de petróleo, como uma série de outros setores ligados ao automóvel, você também puxa o setor da indústria de construção civil, as estradas, etc. Então, a gente tem uma interdependência muito forte aqui nessa expansão, vamos dizer assim, do consumo de bens de consumo principalmente duráveis, que caracteriza um pouco esse período. Né? Além disso, é um período também onde a educação se expande fortemente. Né? A educação é um dos elementos que está, talvez, por trás do fato de ser um período onde talvez a gente tenha talvez as melhores taxas de distribuição de renda no mundo. Né? Período anterior ao período que vem, vamos dizer assim, até a Primeira Guerra Mundial, é um período de piora na distribuição da renda. Né? Aqui, né, dependendo do país, né, os europeus já desde a Primeira Guerra, certo? Tem uma melhora na sua distribuição de renda, muito marcada pelas melhoras nas próprias guerras, mas esse período de 30 anos é um período onde se mantém, vamos dizer assim, níveis de equidade, enfim, não são perfeitos, óbvio, né, mas eles se mantêm relativamente baixos. Né, nos anos 80 para frente, a gente volta a ter uma piora na distribuição de renda. E nos Estados Unidos também, certo? Essa melhora na distribuição da renda ela vai ocorrer posterior à Europa, né, ela vai ocorrer durante a Segunda Guerra Mundial e vai se manter também em níveis mais baixos, né, melhores, durante esses 30 anos. Certo? Isso, então, em parte devido a questões educativas e, por outro lado, também a várias políticas de cunho keynesianas ligadas ao bem-estar, ligados à manutenção de emprego, ligados à seguridade. E essa é uma característica também desse período, é um período de forte intervenção, certo? Né? De intervenção governamental importante, tanto no sentido macroeconômico, de manter, vamos dizer assim, minimamente
a questão do emprego, né, evitar o desemprego, uma política keynesiana, vamos dizer assim, de pleno emprego, a despeito de problemas possíveis em balanço de pagamentos ou outros elementos. E é uma política de regulação também bastante grande, de vários setores, dentre os quais, inclusive, o próprio setor financeiro, né? A regulação financeira é algo que veio, principalmente nos Estados Unidos, da crise de 30, né, uma série de regulamentos, e esses regulamentos permanecem e são, inclusive, fortalecidos durante esse período de 30 anos, e junto com essas políticas de regulação do sistema financeiro em si, na operação dentro dos países, existe também uma regulação, a princípio, muito forte sobre as transações financeiras internacionais. A gente vai ver isso com um pouco mais de calma hoje. Mas também, vamos dizer assim, os controles de capitais que se estabelecem acabam também impondo certas regulações. Então, é um período, por exemplo, onde você tem muito pouca crise bancária, que era uma característica grande do período anterior e também vai ser uma característica do período posterior, né? Eu não estou dizendo que o período de Bretton Woods não tem crise, tem crises, né? Principalmente em relação às moedas, a crise do dólar, a crise da Libra, né? Enfim, tem algumas outras crises, mas do ponto de vista, vamos dizer assim, de crises bancárias, certo? A gente é um período de muita regulação do sistema, e depois dessa regulação ela deixa de existir, é uma característica dos anos da chamada globalização financeira, a desregulação, e para muitos autores a desregulação vem junto com uma elevação do número de crises bancárias nessa economia. Um aspecto que talvez a gente não tenha dado atenção muito grande, certo? Mas esse crescimento dos 30 anos pós-Segunda Guerra Mundial, ele se dá, em parte, com base, se dá muito dentro dos próprios países, né, pela recuperação dos países durante a guerra, pelo crescimento dos países, e a pergunta é até onde existe um crescimento do comércio internacional nesse período, né? Se a gente olhar o período de antes da Primeira Guerra Mundial, né, muita gente afirma que o crescimento se dá muito com base no comércio internacional, e o período de entre-guerras, né, antes da Segunda Guerra Mundial, é uma característica, inclusive, com um baixo crescimento econômico, mas baseado no protecionismo, né? Ou seja, o comércio nacional no período que vai entre 14 e 45 é um comércio relativamente pequeno se comparado ao que existia antes da Primeira Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra, efetivamente o comércio cresce, né? Há muitas tentativas de liberar o comércio, de você acabar com o protecionismo que foi criado antes da Segunda Guerra Mundial, ao longo dos anos 30, né? Mas, apesar dessa vontade de liberalização no comércio, prevaleceram muitos controles e muitas regras protecionistas, mesmo que menores do que no período anterior à Primeira Guerra Mundial, né? Então, tem, por exemplo, a tentativa de criar, por exemplo, a Organização Internacional do Comércio, que a gente já disse que não deu certo, ficou apenas na base do GATT, mas mesmo que a gente pega a primeira reunião do GATT, há uma queda das taxas protecionistas relativamente forte. É verdade que as reuniões sucessivas que vão se dar depois, sabe, vão diminuir a queda, vamos dizer assim, das tarifas internacionais, né? A reunião de Annecy e Tolkien tem muito pouco efeito sobre diminuição das regras protecionistas, mas a primeira reunião ainda é uma reunião com uma queda das tarifas. E também é muito claro que a OIC não dá certo, dá certo o GATT, certo? Em parte, a OIC não vem à frente, mesmo que o principal país a defender a liberalização do comércio tenha rejeitado a OIC, certo? Quer dizer, os Estados Unidos, como grande força política interessada, vamos dizer assim, em liberar o comércio, também tem dentro do seu país, principalmente no Congresso norte-americano, vários interesses protecionistas que se fizeram valer ali, e que se fizeram valer durante um bom período também, né? Então, existem interesses protecionistas que são fortes durante esse período, que fazem com que essa diminuição da proteção que existia antes da Segunda Guerra Mundial ocorra, vamos dizer assim, menos do que se imaginava, né?
E as próprias condições, por exemplo, dos países europeus, eles não poderiam abrir diretamente as suas economias, né? A reconstrução exigia, vamos dizer assim, balanços, exigia muita importação, etc. É importante que os outros abrissem as suas economias para facilitar as importações dos países europeus, mas cada um deles tinha dificuldade em abrir as suas economias a ponto de você ter importações muito grandes, você ter desequilíbrios de balanço de pagamentos muito grandes, né? Principalmente enquanto a sua capacidade exportadora não fosse completamente restaurada. Então, a permanência de controles e de medidas protecionistas tem aí um problema de, como diz o Eichel, de coordenação nesse processo, né? Exigia que todo mundo abrisse de alguma maneira conjunto, né? Mas também existe um problema com, principalmente alguns países, de capacidade de manter balanços de pagamentos negativos, certo? E os próprios países de terceiro mundo, né? Esse é um período, né, de um crescimento no terceiro mundo, não só state-oriented, né, com muita intervenção estatal, mas países como a América Latina têm uma ideia de um crescimento baseado, por exemplo, em substituição de importações. Essa substituição de importações implica em estratégias com certa proteção, né? A substituição de importações é um modelo de desenvolvimento industrial relativamente fechado, né? Então, de certa maneira, nesse período pós-guerra, né, há uma prevalência de um certo fechamento das economias, que vai se aliviando um pouco, principalmente com a expansão das economias, principalmente do mundo ocidental e do Japão, certo? O crescimento vem junto com o crescimento do comércio nacional vai vir junto com essa expansão. E aí a diminuição dos controles, primeiro os controles não tarifários, principalmente, e, como eu disse, as rodadas do GATT são mais lentas. E a gente olha o crescimento do comércio se vai se dar principalmente nos países industriais, né? O crescimento é genérico, certo? Mas há um crescimento, por exemplo, da participação dos países europeus e dos países industriais no total do crescimento, né? Se a gente observar, certo, pela tabela, a gente vê que os países industriais aumentam a sua participação no comércio, se a gente considerar, principalmente a última, a última década desses 30 anos gloriosos. Enquanto que outros países, talvez com exceção dos países produtores de petróleo, vamos dizer assim, mas os outros países você percebe uma certa diminuição na participação, né? Aqui não é o total de exportações, né? A participação relativa, né? Então, existe um crescimento do comércio, que talvez não seja uma expansão virulenta, vamos dizer assim, mas há um crescimento, né? E nesse crescimento há uma participação muito grande dos países industriais nesse crescimento. E se a gente olhar também, há um crescimento, se a gente olhar por tipo de produto, né? Há uma diminuição do comércio de matérias-primas e produtos primários e o aumento dos alimentos e das manufaturas. Na verdade, todos os setores crescem, né? Todos os produtos crescem, mas a participação relativa, né? A proporção no total é uma proporção que cresce as manufaturas, né? Isso, para quem fez cursos de teoria do comércio, economia internacional, você percebe que, né, até a Primeira Guerra Mundial prevalece, vamos dizer assim, um comércio, manufaturas contra alimentos, ou manufaturas contra matérias-primas, é a chamada teoria tradicional do comércio, que especifica esse grau de especialização, vamos dizer assim, dos países, né, os países se especializando em produtos, né? Depois, mesmo a teoria Heckscher-Oren também dá um pouco essa ideia de que cada país, vamos dizer assim, exporta os produtos que é mais intensivo em termos de fatores de produção. E com esse novo crescimento, vamos dizer assim, da produção, do comércio internacional, principalmente, a gente percebe que é um crescimento muito forte no comércio intra-países industriais e intra-países que produzem manufaturas. Então, você tem aí muito grande o crescimento de exportações de automóvel de um lado contra exportação de automóvel do outro, só que são automóveis diferentes, né? Então, esse crescimento do comércio intra-indústria, né, é uma característica desse período, né? E não é à toa que vão
aparecer as novas teorias do comércio que procuram justamente dar conta desse tipo de crescimento. Um detalhe importante que talvez a gente tenha dado pouca atenção até agora, certo, é que também existe nesse crescimento dos países, do comércio entre os países industriais, né, a criação de alguns organismos, né, regionais de comércio. Né? Aqui a gente tem a criação da União Europeia de Pagamentos e já, vamos dizer assim, os primeiros traços do mercado comum europeu. Né? Então, há os primeiros acordos internos na Europa para facilitar o comércio. Então, muitas vezes a gente olha para os dados, vamos dizer assim, de restrições comerciais que a gente disse que existiam de maneira forte, né, durante esse período, né, mas dentro, por exemplo, da Europa, essas restrições entre os países europeus eram menores, né, em função desses acordos que a Europa começa a fazer, que lá no longo prazo vai dar na União Europeia. Né? E aqui vai começar a surgir até que ponto esse tratado, esse acordo regional, vamos dizer assim, ele significa uma ampliação do comércio internacional ou é um elemento contrário ao comércio internacional, né? Porque entre eles, existe uma liberalização, portanto, nesse sentido, é uma liberalização do comércio, mas da Europa para fora, né, há uma certa resistência. Então, para o comércio mundial, né, você tem um crescimento do comércio intra-europeu, mas não do comércio entre a Europa e o resto do mundo. Né? Então, você tem sempre uma discussão se esses acordos regionais são acordos que vão em direção, vamos dizer, a uma globalização comercial, ou se são elementos que, no fundo, eles restringem, de certa forma, essa globalização. Essa é uma discussão que existe até os dias de hoje. Mas essa é uma característica desse período também. Né? Então, é um comércio que cresce, ele é principalmente intra-países industriais, principalmente feito com manufaturas nesse período. Do ponto de vista dos fluxos de capitais, também antes da Primeira Guerra Mundial, os fluxos eram intensos de capitais. Né? E a partir, principalmente, da Primeira Guerra Mundial e durante os anos 30, você impôs controles nos fluxos. Né? E o que acontece, então, nesses 30 anos do pós Segunda Guerra Mundial? Aqui também nós temos os controles. Né? A gente tem fortes controles sobre os fluxos de capitais. De novo, talvez, principalmente os americanos, fossem contra esses controles no primeiro momento, etc. Depois eles são, inclusive, obrigados a eles mesmos impor certos controles sobre saída de dólar ou saída de ouro. Né? Mas, na prática, o que a gente teve foi a existência de vários controles sobre os fluxos. A gente conversou isso nas últimas aulas. Né? Esses controles, então, são tanto controles sobre a conta corrente, ou seja, medidas, por exemplo, como licenciamento de importações, não são tarifas, não é câmbio, mas são medidas que impedem determinadas importações, determinadas remessas de lucro, determinados pagamentos de juros. Né? Então, são controles sobre a conta corrente. Né? Assim como existem os controles sobre a conta de capital e financeiro do Banco dos Pagamentos, né? Impedir, por exemplo, certas transações, empréstimos ao exterior, ou investimentos em outros países, ou determinadas compras de dólar ou de ouro, etc. Né? Então, você tem a existência de muitos controles. O FMI, no acordo com o FMI, você imaginava que esses controles o sob conta corrente deveriam demorar uns 5 anos, e o sob conta de capital um pouco mais, aí de 10, 12, 15 anos. Na prática, o que a gente vai ver é que todos eles ficaram por muito mais tempo do que se imaginava. Então, o início do pós-guerra, certo? Você tem muito pouco fluxos de recursos internacionais. Né? O sistema de financiamento internacional, ele praticamente inexiste, se a gente pode dizer assim, ou se ele existe, ele é basicamente ele funciona basicamente em cima de órgãos estatais ou paraestatais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário. Né? Na América tem o BID também, que vai fazer uma parte desses financiamentos. Então, são esses órgãos, né, que fazem esses financiamentos, ou então um financiamento lá, Plano Marshall. Certo? Plano Marshall dos Estados Unidos, Exim Bank. Exim Bank é um banco parecido com o BNDES no Brasil, certo? Nos Estados Unidos, mas é um banco que financia exportações e importações norte-americanas.
né? Então, ele também fornece, vamos dizer assim, às vezes, recursos para os países desenvolverem determinadas indústrias de produção, por exemplo, de minério, para os Estados Unidos poderem importar esse minério. Enfim, de qualquer maneira, então, nos primeiros momentos, vamos dizer assim, final dos anos 40 e início dos anos 50, é basicamente esse recurso que eu tenho no financiamento mundial. Eu não tenho um sistema financeiro internacional melhor, muito melhor do que isso, né? Com o tempo, a gente vai tendo um crescimento do financiamento internacional e o primeiro volume, a primeira coisa que escapa um pouco desses controles todos são o que a gente chamaria hoje dos IEDs, né, dos investimentos estrangeiros diretos, feitos pelas empresas multinacionais, ou que algumas pessoas chamam de empréstimos intercompanhias, né? Então, você tem as multinacionais saindo, né? E você tem um financiamento, vamos dizer assim, da sede em relação a filial, vamos dizer assim. Então, tem, às vezes, um empréstimo entre essas duas empresas, né, que seria uma forma de financiamento internacional, né? A Volkswagen alemã botando dinheiro na Volkswagen brasileira, no Brasil. Então, você tem aí os IEDs, nesse sentido, das multinacionais, como um primeiro momento, vamos dizer assim, nesse esquecimento desse financiamento externo. E junto com essa saída das multinacionais, uma parte do sistema financeiro vai acompanhar justamente para fazer essa transição, né? Então, vários bancos, vamos dizer assim, esse é o primeiro momento de internacionalização bancária mais forte, vamos dizer assim, os bancos correram atrás um pouco dos seus clientes, né, dessas multinacionais. Então, a empresa alemã, vamos dizer assim, vem para o Brasil e ela está muito ligada na Alemanha ao banco que trabalha com ela. Esse banco também começa a trabalhar com interesses no Brasil, coisas parecidas com isso, né? Então, a gente tem esse início da internacionalização bancária, né? Note que é bancos aqui, a gente não está falando de capitais, mercado de capitais, etc., né? Que existe, mas ele é muito restrito, muito diferente do que era antes da Primeira Guerra Mundial. Então, esse é o primeiro momento que vai se dar, principalmente nos anos 50, essa saída, né? E pouco a pouco também algumas outras contas vão sendo liberadas, né? Com o crescimento das próprias exportações e importações, a gente também tem um financiamento que ocorre junto com exportações e importações, muitas vezes, né? Então, as importações ou as exportações são financiadas por, então, também bancos, no nosso caso aqui, e isso vai aumentando. No final dos anos 50, a gente tem uma diminuição aí dos controles, principalmente sobre as contas correntes, né? Então, principalmente esses empréstimos associados à exportação, importações, financiamento né? Então, o país vai exportar uma grande quantidade, sei lá, de soja, o soja não existia na época, mas enfim, de trigo, etc. Você tem um financiamento externo para a produção, a colheita desse trigo que vai ser exportado, ou importações da mesma coisa. Então, até o fim, no final dos anos 50, os controles sobre a conta corrente vai diminuindo, então tem uma liberdade maior de importações, exportações, e aqui começam também muitas operações que, vamos dizer assim, eles procuram, né, isso é uma coisa típica do sistema financeiro, você impõe controles e o sistema financeiro tenta buscar saída desses controles, buscar algum tipo de fuga, vamos dizer assim, de um determinado controle, né, e fazer a operação, vamos dizer assim, fingindo certas coisas. Então, por exemplo, você liberou todo o controle de conta corrente, de modo que exportações e importações normalmente estão meio livres, isso independente das tarifas, etc., que é uma outra questão, mas então você começa a ter, por exemplo, subfaturamento de importações, superfaturamento de exportações, acoplando nesse elemento algumas transações que talvez teriam que estar na conta de capital, alguns empréstimos, alguns investimentos, ou algumas coisas desse tipo, que são proibidos lá na conta de capital e que você, de alguma forma, enfia na conta corrente, vamos dizer assim, de uma maneira a burlar as regras da conta. Então, o Eigen faz um pouco esse quadro. Quando você libera a conta corrente,
é que nem quando você abre um pedacinho, vamos dizer assim, de uma represa. Se aquela represa estiver muito cheia, né, essa abertura desse dique, vamos dizer assim, às vezes é muito difícil de conter, né, porque aquela água vai começar a descer com força ali e os controles vão se arrebentando, vamos dizer assim. Então, quando você abriu as primeiras comportas, vamos dizer assim, na conta corrente, depois as coisas começam a ficar mais difíceis de você controlar o resto, fazer o controle sobre o resto. Né? Ainda assim, você conseguiu manter vários desses controles, mas, vamos dizer assim, a partir dos anos 60 e nos anos 70, o que você tem é um contínuo fluxo de capitais, um contínuo crescente nos fluxos de capitais. Né? Esses fluxos de capitais vão crescendo pouco a pouco, vão se expandindo pouco a pouco. E muitos vão com regras que às vezes são regras meio, né, tem um pouco de off-budget, né, de off-balance, né, fora do balanço, coisas, países que não têm regras, outros que têm regras, etc. Um exemplo desse mercado que vai crescer muito forte e vai ajudar muito nesse rompimento das regras é o mercado, é o euromercado, o mercado de eurodólares. Né? O que é o euromercado? O euromercado é um mercado, né, que funciona nos países europeus, que começou a funcionar principalmente nos grandes centros europeus, Londres, Frankfurt, Zurique. Então você tem os bancos daqueles países, um banco inglês operando na Inglaterra, em Londres, mas operando em dólar. Né? Então ou um banco suíço operando em Zurique, mas também operando em dólar, ou sei lá, operando talvez inclusive em libras, certo? Ou seja, então são bancos que estão nos seus países operando com moeda de outros países, né? Principalmente, né, nesse caso do euromercado, são bancos europeus trabalhando em solo europeu, mas operando em dólar. Né? Depois você vai ter as filiais dos bancos americanos que vão se estabelecer na Europa e que também vão trabalhar, vamos dizer, em solo europeu, mas operando com moeda estrangeira. Né? Então você subverte a ordem do mercado de capital, do mercado cambial nesse sentido, certo? Porque em tese, para operar no mercado londrino, você teria que transformar o dólar em libra e aí operar em libra, e depois, quando você quiser sair, você faria a operação cambial de volta. Aqui não, você vai em dólar e opera dentro do mercado londrino em dólar. Né? Não são todas as operações, etc., mas, enfim, como eu disse, isso vai se ampliando, essas operações vão crescendo, você vai arrebentando os controles ao longo do tempo. Né? A história da origem desse euromercado é um pouco confusa, tem algumas divergências, mas muita gente diz que a grande demanda por existir esse euromercado é uma demanda dos países soviéticos, né, dos países da União Soviética e desses países. Na medida em que esses países eles participam do comércio internacional, então se eles têm superávites, etc., eles vão ter esse seu superávit em dólar, e se eles quiserem pegar esses dólares, ou podem ter superávit, e fazer as aplicações, na inexistência desse euromercado, essas aplicações em dólares, a não ser que você troque, né, as moedas, você só pode fazê-la, só poderia fazer nos Estados Unidos. E a União Soviética não estava muito disposto a deixar os seus dólares, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, dado o sistema de Guerra Fria. Então ele força a barra em cima dos países europeus, dizendo, nossa, aqui vocês não podem, vamos dizer assim, né, acolher meus dólares, né? É mais do que ter uma caixa no banco, certo? É justamente ter operações em dólar nesses bancos e não estar submetido, vamos dizer assim, às possíveis intempéries de uma troca de moeda. Né? Alguns bancos ingleses, então, fizeram uma requisição junto ao Banco Central, sim, as autoridades inglesas, e esse volume de recursos não era pequeno, e esses bancos ingleses conseguiram essa autorização do governo inglês em manter, vamos dizer assim, não só contas, né, correntes em dólar nos Estados Unidos, como fazer operações com essas contas mesmo em dólar. Então isso vai crescer, isso vai se expandir por vários lugares. Então,
note que isso é uma fuga também das regras, certo? É uma exceção às regras, que no começo era uma exceção para determinadas contas aqui e acolá, e que acaba se expandindo. Esse euromercado ele vai ter uma dimensão muito grande. Depois da crise do petróleo, em 74, né, esse euromercado vai virar um petromercado, com todo o dinheiro que vem da Arábia, ou dos países da OPEP, vamos dizer assim, vão também inundar esse euromercado, vai sobrar dinheiro, e, em parte, é em cima desse euromercado, por exemplo, que países como o Brasil tomam dinheiro emprestado nos anos 70, principalmente na época lá do Geisel, etc. Então, esse euromercado é um exemplo dessa colocar porteira abaixo essas restrições, vamos dizer assim, que vai acontecer ainda de maneira lenta nesses anos 50, nesses anos 60. O euromercado é algo começa talvez no finalzinho de 50, mas é uma coisa que se expande nos 60 e nos 70, e ele vai rompendo uma série desses controles, né? Aqui é um rompimento dos controles cambiais, mas que também rompe, vamos dizer assim, por exemplo, quando os bancos norte-americanos montam suas filiais na Europa e operam nesse mercado, aqui também você tem os bancos norte-americanos fugindo das restrições que eram fortes nos Estados Unidos em relação à operação do sistema bancário, né? Eles tinham limites de juros nos Estados Unidos, eles tinham limites de operação, né? E eles vão para países onde também existem regras, né? Também não é a festa, certo? Mas as regras são, em tese, um pouco mais frouxas que as regras dos próprios Estados Unidos. Então, eu tenho aí o início de uma desregulação, vamos dizer assim, e o início do fim, vamos dizer assim, desses controles de capitais que são impostos. De qualquer maneira, certo? Se a gente olhar para esse gráfico, a gente vê, né, aqui a mobilidade do capital, como que ela existe, né? Então, quer dizer, no final do século XX, certo? Chamada globalização financeira, tem um volume de fluxos de capitais, um volume talvez não, mas um volume de restrições quase que inexistente, né, tanto quanto existia antes da Primeira Guerra Mundial. Mas o período que a gente está tratando, principalmente o período a partir da Segunda Guerra Mundial, é um período onde há uma grande quantidade de restrições aos fluxos de capitais, a mobilidade dos capitais é muito baixa, né? Então, o que a gente estava conversando aqui do euromercado é esse crescimento que está tendo entre 1960 e 1971, né? Então, pouco a pouco, os capitais vão crescendo entre 45 e 71. Depois eles se aceleram. Mas é já um momento, então, de crescimento da mobilidade de capitais nesses 30 anos, um movimento de capitais pequeno que vai, pouco a pouco, crescendo, né, com as multinacionais e agora com um euromercado que vai derrubando um pouco os controles, que vamos dizer, sendo derrubados muito fortemente a partir dos anos 80. Né? Então, indo para a crise de Bretton Woods, eu tenho dois elementos nessa crise de Bretton Woods. O primeiro elemento é essa diminuição dos controles sobre o fluxo de capitais do jeito que a gente olhou, né? Os fluxos de capitais eram importantes na concepção de Bretton Woods, mesmo, por exemplo, que os americanos não quisessem, mas para o funcionamento de Bretton Woods, eles provavelmente foram fundamentais para você poder manter, vamos dizer assim, câmbios relativamente fixos, vamos dizer assim, ajustes, manter políticas internas, vamos dizer assim, de pleno emprego, né, sem esses controles de fluxo de capitais, certo? Você dificilmente manteria essas políticas monetárias mais pró-emprego, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, certo? Você tinha câmbio fixo também, você não tinha esses controles de fluxo de capitais, mas você também não tinha pressão para manter o pleno emprego. O que mudou, a gente já viu isso, né, com Eichengreen, ele vai dizer que o que muda no pós-Segunda Guerra Mundial é que os países querem manter políticas de pleno emprego. Políticas de pleno emprego com câmbio fixo, né, quer dizer, enrolado quando você tem crise de balanço de pagamentos. Os países têm crise de balanço de pagamentos, né? É difícil se operar assim, certo? Quer dizer, ou você tem muito aporte de recursos do Fundo Monetário ou de alguém, ou você tem, vamos dizer assim, alguma proibição, vamos dizer assim, de que essas crises de balanço de pagamentos ocorram. E uma forma de proibir que essas crises de balanço de pagamentos ocorram é a proibição da saída dos capitais, né? Então,
os controles de capitais, para muita gente, para vários autores, é um elemento essencial de Bretton Woods. Então, o que a gente está vendo aqui é que no final do período, principalmente nos anos 60, esses controles de fluxos de capitais começando a diminuir, né? Então, a gente tem a internacionalização bancária, o crescimento das multinacionais, os bancos correndo atrás dos seus clientes, e agora a fuga de regulamentação dos Estados Unidos e da Europa com o euromercado e, né, começam a aparecer também alguns centros que a gente chama de offshore, nas Antilhas, enfim, no Caribe, etc. Então, esse é um dos elementos, né, da crise de Bretton Woods. Um outro elemento, né, é a questão, que a gente já conversou uma vez, que é o chamado dilema de Triffin. Para a gente retomar o dilema de Triffin, que o Triffin, que é um economista belga que ganhou uma certa fama, vamos dizer assim, trabalhou em Harvard, trabalhou em Yale, mas eles olham, o sistema de Bretton Woods acabou se tornando um sistema de câmbio fixo, mas com uma moeda, né? É um sistema dólar, dólar-ouro, né? A moeda, existe uma moeda internacional emitida por um país, né? Porque esse país é interessante, essa emissão, certo? Ele tem lá os ganhos de senhoriagem importantes, né? Ele pode ampliar a sua senhoriagem, dado que eu preciso ampliar a oferta de dólar no mercado, porque eu preciso dar liquidez ao mercado. E isso me traz uma série de ganhos, né? Porém, certo, se eu aumentar essa liquidez de maneira muito forte e ter esses ganhos, eu posso perder a confiança das pessoas que querem usar essa moeda. Então, eu tenho um dilema, né, entre liquidez e confiança, né? Onde está a linha que separa essas duas coisas não é muito clara, certo? Então, os Estados Unidos precisam ofertar moeda internacional, precisa gerar moeda internacional, e ele não vai produzir moeda e distribuir via helicóptero, né? Ele vai botar essa moeda no mercado internacional através, no primeiro momento, do Plano Marshall e depois de déficits dos balanços de pagamentos, né? E, à medida que esses déficits vão se ampliando, vai crescendo a desconfiança dos países de que os Estados Unidos estão se aproveitando dessa sua posição, né? E é isso um pouco que está acontecendo aqui, certo? Nos anos 50, os Estados Unidos começam a ter esse déficit. No início, esse déficit é visto como benéfico, porque dá liquidez no mercado, mas no final dos anos 50 começa a crescer a desconfiança em relação ao dólar, até onde essa emissão toda de dólar permite aos Estados Unidos manter a conversibilidade, né? Se a gente olhar, quer dizer, ao longo do tempo, existe uma certa, né, pouco a pouco, muita gente tem uma certa dúvida sobre o dólar e não quer ficar com o dólar na mão. Prefere o ouro. Então você começa a ver uma repatriação, não sei se é a palavra, mas uma volta do dólar que lá atrás estava na Europa e começa a voltar para a Europa e sair dos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos vai pouco a pouco, principalmente aos anos 60 para frente, começando a perder suas reservas, porque muitos países não querem ficar com o dólar na mão, certo? Porque tem uma certa desconfiança, né? Você tem várias tentativas de segurar isso, né? Tem um troço chamado Gold Pool, né? Uma espécie de uma piscina do ouro, um fundo comum de ouro que foi criado pelos europeus junto com os Estados Unidos, né? Um acordo entre os países europeus que eles não iam transformar suas reservas em dólar em ouro, eles não iam trocar dólar por ouro, né? Iam tentar intervir no mercado de ouro, principalmente para impedir essa drenagem do ouro dos Estados Unidos para fora. E os Estados Unidos também tentam colocar uma série de medidas para conter a saída do ouro, né? Então, né, já no começo dos anos 60, você tem um pouco uma certa desconfiança, algumas medidas tentando controlar. Com a guerra do Vietnã, né, e os gastos norte-americanos para fora, inclusive os desequilíbrios internos na economia norte-americana, isso piora, né? O governo Johnson, né, depois do assassinato do Kennedy, o Johnson assume e amplia-se ainda mais os gastos nos Estados Unidos. E essa desconfiança vai crescer ainda mais, certo? Principalmente, né, vai crescendo, né, na medida que os déficits vão crescendo nos Estados Unidos. Em 68, os déficits de balançações correntes também aparecem, e em 71, o déficit da balança comercial aparece nos Estados Unidos. Então, esses déficits, esse desequilíbrio começa a deixar de ser visto como alguma coisa benéfica, e você passa a ser vista essa posição norte-americana como um privilégio exorbitante, né? Aqui a gente vê os dados do balanço de pagamentos, né, norte-americano, como ele vai ficando fortemente negativo,
né? E aqui a gente começa a perceber pelo gráfico, né, o gráfico da direita, como as reservas de ouro norte-americano começam a cair, né? E a expansão do dólar começa a crescer, né? Então a relação entre o dólar que se emite e a quantidade de ouro que você tem em caixa, essa relação vai se ampliando, assim como isso aconteceu no gráfico da esquerda na Inglaterra. Né? Então começa a crescer a desconfiança em relação aos Estados Unidos, né? E quem vai usar essa palavra, né, de um privilégio exorbitante que os Estados Unidos têm é o De Gaulle, que é o presidente da França. Certo? Quer dizer, então o Banco da França ele sai do Gold Pool, certo? A França se recusa a continuar participando do Gold Pool e vai ao mercado, né, trocar os seus dólares, né, que eles tinham em reserva por ouro, né, dado a desconfiança que você tem em relação aos Estados Unidos. Né? E esses ataques especulativos contra o dólar vão levar muito o preço do dólar no mercado privado, vamos dizer assim. Você começa a ter aquilo que a gente chama de um mercado duplo de ouro, né? Um preço no mercado privado e um preço, vamos dizer assim, no mercado oficial, não é no mercado oficial, mas vamos dizer assim, entre os bancos centrais, entre o valor do FMI, etc. Né? E o processo especulativo vai crescer cada vez maior, né? Principalmente essa especulação começa a ser cada vez mais possível na medida em que os controles começam a cair. Então você percebe que nesse mesmo mercado, nesse mesmo momento que o euro-mercado está crescendo, que os controles começam a diminuir, né, é cada vez mais possível, através desse crescimento dos fluxos de capitais, fazer esses processos especulativos. E cada vez mais difíceis para os bancos centrais conseguir controlar, ainda mais quando você tem alguns dos próprios bancos centrais que têm dúvidas sobre a situação. Né? Você tem uma tentativa aí, várias tentativas de tentar controlar esse processo aqui. Uma que é interessante de olhar, apesar de ter sido muito limitada como tentativa, é a criação dos DES, então, os direitos especiais de saque, que seria uma moeda internacional, a semelhança que o Keynes quis criar lá atrás, principalmente para operar entre os bancos centrais, né? Que seria um outro instrumento para dar liquidez internacional, principalmente entre os bancos centrais, mas ela tem um alcance limitado e talvez tenha vindo um pouco tarde demais também, né? É final dos anos 60 isso. Né? E aí, no começo dos anos 70, certo? Os Estados Unidos têm muita dificuldade em conter, em reverter um pouco sua posição, né? Existe uma enorme crença que essa dificuldade significa que, na verdade, o valor do dólar está errado, que os Estados Unidos têm que efetivamente desvalorizar suas taxas, né? Nesse momento tem a troca também do governo norte-americano com o Nixon, né? Ele tem um período que ele larga a mão, certo? Continua emitindo, permite a saída do dólar, né? Que vai sendo acumulado nos bancos centrais dos outros países, né? O pessoal chama de negligência benigna, né? Até o momento que os países falam, mas eu não quero, não aguento mais ter essa moeda que eu não sei o que vai acontecer. Né? Para muita gente, né, ou todos os países valorizam as suas moedas, ou os Estados Unidos desvaloriza a sua, né, ou as duas coisas. Certo? Quer dizer, do jeito que o Nixon está fazendo, no fundo o que ele está fazendo? Ele está exportando o aumento de moeda dele para os outros países. No fundo, está exportando uma inflação norte-americana para o resto do mundo. Certo? Isso vai parar em setembro de 71, certo? Quando o Nixon vai fazer uma reforma grande nos Estados Unidos, vai passar a combater o processo inflacionário norte-americano, essa emissão, vai tentar fazer o controle de déficit, etc. Mas, por outro lado, em termos internacionais, ele decreta o fim da conversibilidade. Ele diz, olha, o dólar não vale mais, 35 dólares não vale mais uma onça de ouro. Né? Então, isso acabou, eu não vou garantir mais quanto vale o dólar em relação ao ouro, é o que o mercado disser. No fundo, o que ele fez foi abrir mão do câmbio fixo dele, certo? Quer dizer, ele, enfim, tem uma série de discussões internacionais sobre transações, ele quer impor também taxas sobre importações que os Estados Unidos estão fazendo dos outros países para diminuir o balanço de pagamentos negativo norte-americano. Mas aqui, para muita gente, é um grande fim de Bretton Woods. Os Estados Unidos abriu mão da sua taxa fixa de câmbio. Né? Obviamente que os países, se os Estados Unidos não manter a sua taxa fixa de câmbio, os outros países vão abrir mão das suas também. Né? Aí tem uma série de acordos, famosos acordos smithsonianos, certo? Né?
né? Então vamos fazer o seguinte: os Estados Unidos desvalorizam um pouco o dólar e os países valorizam um pouco a sua moeda e a gente fixa de novo, né? Isso foi feito, mas não deu certo. Novos ataques, foi obrigado de novo a fechar, não foi suficiente. Você reabre de novo o mercado com flutuação, né? E deixa as coisas flutuando, né? No começo é visto como temporário, e em 73, os países europeus, principalmente os diversos países, de uma maneira geral, olha, a gente não consegue fazer acordo, né? Vamos deixar flutuar, né? No início isso é considerado temporário, certo? Mas, né, enquanto não se consegue um outro acordo, esse temporário, né, vai se tornando permanente, né? Então, 71, 73 é quando a gente teria, então, o fim de Bretton Woods, até porque esse temporário vai se tornar permanente, né? A gente vai ver que em 75, né, você tem um famoso encontro em Kingston, nos Estados Unidos, na Jamaica, Kingston, na Jamaica, e depois tem mais um encontro, que acho que é em Rambouillet, enfim, aonde, no fundo, você muda os chamados... o acordo que cria o FMI, ele é cheio de itens, né, de artigos, assim, como se fosse de uma legislação. Então você vai mudar os artigos que diziam que o FMI era responsável por manter as taxas fixas de câmbio, certo? Né? O artigo vai ser mudado e vai ser dito assim: o FMI é responsável por tentar estabilizar as taxas flutuantes de câmbio. Então, a partir de 75, certo? Essa ideia de que o câmbio é flutuante deixa de ser uma ideia que isso seria temporário e passa a ser uma ideia que é para sempre, né? E é até hoje um câmbio flutuante. Então, esse é o processo de mudança que, no fundo, vem com dois grupos, certo? De um lado, o chamado paradoxo de Triffin funcionando, né? Essa confiança e desconfiança que vai crescendo, junto, certo, com uma coisa que mantinha as taxas relativamente constantes, porque você não tinha muita como contestá-las, certo? Quer dizer, que eram os controles de capitais. A partir do momento que o sistema financeiro você tem um certo descontrole, ou seja, uma liberdade nos fluxos capitais, os ataques especulativos eles passam a ser cada vez mais fortes e mais difíceis de serem controlados, né? E isso está acontecendo. Então, a gente tem a combinação desses dois elementos que vai dar, então, nessa crise de 71, 73, que é a crise que decreta o final de Bretton Woods, né? Não tem, como a gente disse, uma série de propostas de reformulação. Tem os franceses que querem voltar tudo ao ouro, certo? Quer dizer, eles têm alguma obsessão com o ouro, né? Tem gente que quer voltar ao sistema de Keynes, que foi abolido, que não foi para frente durante a crise, a Bretton Woods, certo? Tem gente que acha que a ideia boa era dos direitos especiais de saque, era só ampliar essa ideia. Tem gente que fala, olha, deixa quieto, quer dizer, vamos para um novo sistema monetário com câmbio flutuante, não é tão ruim assim. E isso começou a crescer de maneira muito forte, essa ideia da flutuação cambial não ser tão ruim assim. Principalmente porque, em 74, no final de 73 e 74, a gente tem o primeiro choque do petróleo, né? Depois vai ter um outro em 79, né? Então o preço do petróleo era baixíssimo, ele foi multiplicado por 4. Aos olhos de hoje ainda continua baixíssimo, mesmo que multiplicado por 4. Mas na época é uma paulada, certo? É uma paulada, né? Você imagina do preço principal, do principal produto energético do mundo, certo? Ser aumentado por 4 de um dia para o outro, né? Tem uma discussão toda aqui, OPEP, monopólio, você tem as discussões das guerras ali no Oriente Médio, por trás dessa crise, etc. Vamos, nessa aula, deixar um pouquinho isso de lado, certo? Mas, para muita gente, o próprio aumento do preço do petróleo é uma reação ao câmbio flutuante, né? Então, o câmbio começa a flutuar, né? Você tem o principal âncora no comércio, no mundo, vamos dizer assim, que é o preço das moedas, que começa a flutuar. Então, o grau de incerteza que existe aumenta fortemente. Então, para muita gente, o choque do petróleo, entre outras discussões, é uma reação a essa incerteza. Os países exportadores de petróleo têm os seus barris cotados em dólar, né? O dólar agora começa a flutuar,
né? Então, uma forma de eu me proteger, certo, é simplesmente aumentando o valor do meu barril, certo? Porque se a incerteza crescer, eu estou protegido por um aumento, vamos dizer assim, do meu markup, vamos dizer assim, né, no meu lucro, né? E isso vai acontecer em vários outros setores. Vários setores vão reagir a essa instabilidade agora das taxas de câmbio, né, tentando montar instrumentos de proteção, né? O petróleo, assim como algumas outras commodities que têm essa condição de impor preço, né, de ser monopolística, aumentaram seus preços. Os bancos, por exemplo, eles começaram a trabalhar, antes trabalhavam com taxas de juros fixas, agora começam a trabalhar com taxas de juros flutuantes, né? Já que o câmbio flutua, vamos dizer assim, vão flutuar as taxas de juros também dos empréstimos que a gente vai fazer. Então, eu te empresto não mais com juro fixo, né? Eu te empresto agora com juro flutuante. Você só vai saber quanto pagar no dia do pagamento, certo? Por conta, vamos dizer assim, uma proteção em relação à instabilidade. Então, você tem essa ligação entre a instabilidade e o choque do petróleo para muita gente. O fato é que esse aumento do preço do petróleo tem um impacto brutal sobre as economias. É mais ou menos 2 a 3% do PIB mundial que sai dos compradores de petróleo para os fornecedores de petróleo. Então, isso tem um efeito sobre preço, de uma maneira geral, né? Os preços sobem, né? É uma inflação, e tem um efeito sobre balanço de pagamentos, né? As importações crescem na maior parte dos países, o valor das importações cresce. Então, eu tenho um desequilíbrio do balanço de pagamentos. E a primeira reação das pessoas para conter esse preço e essa inflação, esse preço e esse problema no balanço de pagamentos, é políticas de recessivas, né? Em geral, os países subiram suas taxas de juros nesse momento, cortaram gastos e tentaram, então, controlar o processo inflacionário e resolver o desequilíbrio do balanço de pagamentos com medidas restritivas. Depois, poucos anos depois, a partir de 75, por exemplo, essas coisas vão mudar um pouco, mas nesse momento, políticas restritivas. Por isso que a gente diz que nesse momento a gente tem uma estagflação, porque a inflação vai subir e a gente tem uma recessão nessa economia. Agora, o que vários países perceberam também, e isso é um elemento importante, que uma parte desse ajuste, né, não precisa ser feito todo ele com recessão. Eu posso ajustar o meu balanço de pagamentos com mudanças na taxa de câmbio. Agora, o câmbio é flutuante, ele pode flutuar a taxa de câmbio de modo a combater esse desequilíbrio do balanço de pagamentos. Então, o câmbio flutuante, ele vai funcionar relativamente bem, né, nesse sentido contracíclico em relação aos termos de troca. Os termos de troca estão subindo, você desvaloriza a sua moeda, certo? Ao desvalorizar a moeda em relação ao termo de troca, você tem uma compensação e o desajuste do balanço de pagamentos não é tão grande assim. Então, isso ajudou muito, certo, a ideia de que o sistema de câmbio flutuante permite a cada um se ajustar ao problema do primeiro choque do petróleo da melhor maneira possível, né? Isso deu uma certa força à ideia de que o câmbio flutuante, que se impôs, de certa maneira, ele pode ficar, ele não é tão ruim assim, certo? Né? Então, aqui a gente tem a primeira elevação do preço do petróleo, você vê que depois de 79 você tem uma segunda elevação, mas a gente percebe essa primeira elevação no preço do petróleo, que é a primeira subida, né? E aqui a gente tem, vamos dizer assim, em 73, 74, a recessão dos países, certo? Né? Nesse período, né? Que já tinha uma certa dificuldade em função da própria crise financeira de Bretton Woods, que a gente viu, né? E a crise do petróleo vai aprofundar essas coisas. Está tudo meio misturado aí, certo? Aqui o aumento das taxas de juros dos Estados Unidos, por exemplo, né? Reagindo no primeiro momento com taxas de juros altas, né? Ora, de qualquer maneira, certo? A gente tem, então, algumas pessoas olhando para o câmbio flutuante e dizendo, olha, como ele pode funcionar bem. Ele não é necessariamente ruim, né? Então, as taxas de câmbio flutuantes funcionaram relativamente bem nessa condição de adversidade e os governos acabam falando, bom, vamos manter, certo? Quer dizer, então você tem, então, o encontro de Rambouillet, eu me enganei que foi antes do que o encontro de Kingston, né, onde você vai rever os artigos do Fundo Monetário Internacional e aqui, vamos dizer assim, de certa maneira, se oficializa as taxas flutuantes de câmbio, né? É óbvio que existe sempre um debate, né? O câmbio flutuante é criticado porque ele
impõe uma disciplina monetária muito menor, né? Tem uma certa liberdade, principalmente na política monetária, ela tem essa desvalorização tem viés inflacionários, né? Enfim, você tem dificuldade, né, para coordenar políticas econômicas, mas, por outro lado, certo? Quer dizer, você tem liberdade política monetária, isso pode ser bom, certo? Muitos países acham interessante. Né? Você tem a desvalorização de câmbio, ela ajusta os balanços de pagamento, de certa forma. E a outra parte da crítica é que o câmbio flutuante ele traz muitos problemas no comércio, no investimento internacional, né? Mas, por outro lado, você pode ter mecanismos de hedge que permitam um certo controle dessas coisas. Então, sempre existiu um debate sobre o que é melhor, fixo ou flutuante. Na verdade, até os anos 60, certo? A defesa do câmbio flutuante é uma defesa pequena. Basicamente, quem faz na academia é o Friedman, vamos dizer assim. São poucos defesas. Mas a partir de 73, né, a realidade do câmbio flutuante se impõe. No primeiro momento, ela é vista meio como a gente vai ter que rearranjar um pouco o sistema para ela melhorar. Mas ao longo dos anos 70 vai aumentar essa defesa das vantagens do câmbio flutuante, né? Principalmente nesse combate a crises e essa possibilidade de você ter combate à crise de maneira diferente pelos países, porque cada um desvaloriza talvez de uma forma diferente, combina desvalorização com políticas recessivas de uma forma diferente, né? Então, nos anos 70 vai ganhar muita força o câmbio flutuante, né? O Friedman vai ganhar um monte de adeptos, assim. Já nos anos 80, depois, principalmente com o crescimento das crises, etc., os críticos vão voltar a ganhar força. Na América Latina vai ter a ligação entre câmbio flutuante, desvalorizações e inflação. Então, o câmbio fixo vai voltar a ganhar um pouco de força. Então, a gente tem até hoje, vamos dizer assim, muita gente acha que o sistema financeiro internacional hoje, baseado em câmbio flutuante, devia ser abolido, certo? A gente devia passar por um sistema onde a gente teria que ter ou uma coordenação melhor para evitar as flutuações, ou voltar a um regime de câmbio fixo. Mas os debates estão aí, são fortes, né? O fato é que a gente está passando, vamos dizer assim, para o quarto sistema monetário no nosso curso, né? Então, o regime de câmbio fixo passa a ser flutuante, os ativos de reserva continuam sendo o ouro, o dólar e mais as moedas fortes, né? A mobilidade de capital, que tinha muitos controles, agora passa a ser uma mobilidade completa, né? Não talvez exatamente 71, 73, né? Ainda existem regras a serem quebradas, mas a partir de 80. Né? O FMI, ele continua ali, certo? Só que ele não sabe muito bem o que faz, né? Junto com os ajustes com câmbio fixo, agora eu tenho a possibilidade de ajuste com câmbio desvalorizando. Posso ajustar vários pagamentos com desvalorizações cambiais. Para que serve o FMI? Certo? Quer dizer, o FMI, para muita gente, ele foi para o psicólogo a partir desse momento. Ele não tem mais, ele não sabe mais quem é ele, para que ele serve. Ele está mantido, ele foi criado para fazer um sistema de câmbio fixo com ajustes, né? Para controlar os ajustes de um sistema de câmbio fixo. Agora tem um sistema de câmbio flutuante. Né? Então, para que o FMI serve? Certo? Então, a gente tem um problema aqui. Certo? O FMI vai começar a ganhar um pouco de vida novamente, vamos dizer assim, a partir das grandes crises e da tentativa do FMI diminuir os problemas das grandes crises, fazer empréstimos nas crises, etc., que vão surgir nesse novo ambiente. Certo? De qualquer maneira, a gente tem um câmbio flutuante, vocês veem aqui as principais taxas, a taxa do dólar com o ien, com a libra, né, o europeu com o asiático, você vê como essas taxas vão variando, vamos dizer assim, a partir de 73. Né, uma variação relativamente grande. Se a gente só olhar o dólar em relação à média das outras taxas, a gente tem num primeiro momento, que são os anos imediatamente depois de 73, né, os anos do dólar fraco, depois os anos do dólar forte, na época do Reagan, né, depois de novo uma queda do dólar, depois uma subida. Então a gente tem uma flutuação que determina um pouco, a gente pode olhar a partir dessa flutuação um pouco a história da economia mundial nos últimos 20, 30 anos, certo? E é isso que a gente deve fazer, então, nas próximas aulas, nas nossas próximas sessões. Tá? Então, é isso que eu queria um pouco conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês fiquem bem e a gente se vê aí, então, na nossa próxima aula.